O Brasil é o segundo país com o maior número de cirurgias plásticas do mundo e muitos desses casos acabam na justiça por erro médico. Em Minas Gerais, o Tribunal do Estado manteve a condenação de um cirurgião plástico que vai ter que indenizar uma mulher por danos morais e estéticos. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. De acordo com a Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica, entre 2018 e 2019, o Brasil superou os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. A procura maior foi de mulheres, 83%, e 13% eram homens. O cirurgião Victor Hugo Cordeiro diz quais são as principais demandas no país. Normalmente a cirurgia da mama, tanto redução quanto aumento, cirurgias pós filhos, amamentação, abdominoplastia, que é retirada de pele da barriga, e a lipoescultura são as principais procuras no consultório. Quando se trata de procedimento estético no rosto, o Brasil está em primeiro lugar na classificação mundial, com cerca de 483.800 procedimentos. Apesar da cirurgia melhorar a autoestima, pode frustrar as expectativas do paciente, principalmente quando ocorre erro médico, impactando o estado físico e emocional, gerando, nesse caso, o direito de ser reparado na justiça. Foi o que aconteceu com uma mulher em Minas Gerais. No processo, a paciente alegou que ficou com deformidade permanente e que sentiu muita dor pela falta de anestesia durante o procedimento. Ela será indenizada em R$20 mil por danos morais e R$20 mil por danos estéticos por erros na cirurgia de implante de silicone nos seios. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou decisão de primeira instância e não cabe mais recurso. O cirurgião plástico ressalta o que deve ser observado antes de contratar o profissional que vai fazer, seja qual for o tipo de procedimento. O paciente precisa procurar um profissional que tenha o RQE, que é o registro no CRM da especialidade, fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no caso. A gente tem que conhecer todo o caminho que vai ser percorrido. A cirurgia leva um estresse, é como qualquer outra cirurgia. Então a gente precisa ter esse conhecimento de pré-pós cirúrgico, porque é importante para você não ficar frustrado com o resultado. E agora, para a gente repercutir mais esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o vice-presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB do Distrito Federal, doutor Fabrício Reis. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, Rafael, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Fabrício, juridicamente, o que pode ser considerado como um erro médico ou uma intercorrência? Pois é, o erro médico é um termo que traz muitas dúvidas para a população comum, né? E também, principalmente, os seus reflexos jurídicos. Tanto é que vem ganhando muita repercussão essa temática, que até o próprio judiciário tem se movimentado para entender e trazer, de fato, um conceito mais fechado do que seria o erro médico, né? O erro médico não é uma mera insatisfação, é de fato uma intercorrência. É um fato danoso ao paciente que não está previsto na literatura médica, no estado da arte. Então, existem procedimentos que têm que causar lesões, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Vai abrir o peito, vai ficar uma cicatriz. Isso não é um erro, porque a literatura e a técnica espera esse resultado. Isso é chamado de iatrogenia. O erro médico é quando foge dessa normalidade do procedimento e foge dos resultados esperados daquela técnica específica. Pegando o gancho, resultados esperados, o Brasil está ali quase no topo do ranking, né? O segundo país em número de cirurgias plásticas, né? Em números. E era o primeiro, inclusive, né, doutor Fabrício? Muitas pessoas recorrem ao Poder Judiciário por mera insatisfação. Olha, não ficou desse jeito, ele não me prometeu, né, de tal forma. Essa mera insatisfação, como o senhor bem colocou, não cabe, né? Mas é algo subjetivo? É bem subjetivo, Rafaela. E a questão estética é o que mais traz repercussões de erro médico no judiciário. Claro que outras áreas também, né, cirurgias, procedimentos também têm discussões, mas quando se trata de procedimentos estéticos, ele realmente é campeão, porque essa separação de até onde vai uma insatisfação e até onde é um equívoco é muito tênue. Mas a parte estética tem uma particularidade diferente de outras áreas,
que é essa expectativa do resultado, né? Então, a função do médico, ela não é uma função de resultado, é uma função de meio. E o que isso quer dizer? Que o médico ele tem que se obrigar a aplicar a melhor técnica possível e fazer o melhor tipo de procedimento possível e não alcançar um resultado, né, final. Só que nas partes, na questão estética, é muito comum, principalmente em rede social, o profissional prometer aquele resultado. Eu garanto que você vai ficar com o nariz de tal jeito, que você vai ficar com o queixo de tal jeito. Se ele prometer, ele tem que cumprir. Se ele se vincula a esse resultado, né? E aí acaba entrando várias discussões nessa questão estético e dano moral, dano estético, erro médico. Tudo acaba se misturando muito, porque tem muito dessas nuances específicas da área estética. De fato, como eu falei, um mero descontentamento, ele não é por si só um erro médico, né, a princípio, mas tem que analisar, por exemplo, como que foi esse combinado, como foi a conversa com o médico, o que ele se comprometeu, o que ele prometeu para aquele paciente, e também ver uma análise da própria técnica. Cirurgia plástica, cirurgia estética, ela se pauta muito em questões de ângulo, de medidas. Então, dentro dessas análises muito particulares e técnicas, também dá para a gente identificar eventuais erros também. Existe uma relação de consumo também no erro médico? Esse é um outro tema que é muito polêmico, que não se tem um consenso, né? Tem várias vertentes aí, né? Várias pessoas que entendem para vários lados. Eu entendo que não caracteriza uma relação de consumo. É o entendimento do judiciário também, mas não pacífico. Então, isso é uma temática que ainda está avançando, que não se tem um consenso final ainda. O dano estético também há uma construção de jurisprudência em torno dele e quando, em linhas gerais, ele pode ser configurado? Então, Rafael, o dano estético é uma caracterização relativamente nova, juridicamente falando, né? Porque ela não está prevista no Código de Processo Civil, por exemplo. O que nós temos é o dano moral, né? Antigamente, eu falo até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, danos estéticos estava já incorporado no dano moral. Então, isso é um entendimento jurisprudencial, doutrinário, que está se consolidando. Inclusive, o STJ teve grande participação na consolidação desse novo entendimento e dessa separação do dano moral. Porque o que se vê nesses danos é o bem jurídico que é tutelado. Então, o dano moral é essa afronta do seu íntimo, do seu âmago, do seu espírito. Enquanto o dano estético é, de fato, não é bem a palavra mais técnica, mas é um afeiamento, né, da pessoa. É uma mudança de sua característica corporal de uma forma que seja permanente, que seja muito patente, visível aos outros. Uma mutilação, por exemplo. Exatamente. Para finalizar rapidinho, tem um ditado: combinado não sai caro. O diálogo entre as duas partes pode evitar litígios? Com certeza. Grande parte de relações judiciais que envolvem médico e paciente, não só para erro médico, mas para outras temáticas também, eu sempre falo que um bom diálogo, um tapinho nas costas, normalmente resolve. Porque o que o paciente muitas das vezes busca no judiciário não é de fato uma vingança, não é um ganho financeiro, mas é entender o que aconteceu. Então, por exemplo, um erro médico que acarreta na morte, por exemplo, de um ente querido, uma mãe, um pai. A família, às vezes, busca o judiciário porque ela não conseguiu entender e percebeu o que aconteceu naquele tratamento, naquela cirurgia, não consegue ter um esclarecimento por parte da equipe médica, então vai no judiciário para saber o que aconteceu e saber, beleza, meu parente teve o melhor tratamento, mas a morte, infelizmente, foi inevitável, foi uma consequência natural do seu próprio quadro. Quando ele compreende, tem o desfecho daquela questão, né? Exatamente. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aqui.